Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Juntos nessa manhã, vamos buscar nos ensinamentos de Jesus aquelas orientações que podem fazer diferença no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Convido a todos vocês para fazermos juntos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão da mente do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Todos nós tememos a morte. Tememos mesmo. Pouquíssimas pessoas estão à vontade em conversar, em falar sobre isso. E quando falam sobre isso, estão falando da morte dos outros. Dificilmente nós encontramos pessoas tranquilas com relação à própria morte. E existe um fundamento para isso. Nós não acreditamos nela, nós a tememos, mas nós não acreditamos. Porque no fundo, todos nós nos sentimos e sabemos-nos imortais. Jesus prova de maneira histórica, deixa registrado. Seus discípulos gravam nos seus evangelhos o testemunho, a presença, a participação da sua ressurreição. Jesus é crucificado e 3 dias depois aparece a Madalena e logo em seguida aparece a 2 discípulos que desciam para Emaús e em seguida aparece para os 12. E depois aparece mais vezes até chegar ao ponto da sua ascensão perante os 500 da Galileia. Nós vamos encontrar então Jesus sendo visto, sendo tocado, convivendo, conversando, participando com os apóstolos durante vários dias, mostrando a eles que a morte, a famigerada morte, não era o fim, não existia. Isso não quer dizer que possamos nos atirar ao suicídio, porque já sabemos, através dos estudos e da revelação espírita, dos próprios suicidas que retornam para dar mensagem através de médiuns, que o suicídio é um péssimo negócio. Só complica as nossas dívidas e que a dívida que nós estamos desistindo, que nós estamos fugindo dela no momento, nós a reencontraremos mais tarde. Então, apesar da morte não existir, nós não devemos abandonar o corpo, porque o corpo tem um fundamento. No nosso processo de reequilíbrio, de desenvolvimento, no processo de evolução a que estamos submetidos. Mas voltando ao nosso tema, o fato é que todos nós somos imortais. Imortais, nós não temos fim, a nossa memória não se esvai, não termina. O nosso sentimento, as pessoas que amamos, as construções que realizamos, o que nós aprendemos com muita dificuldade, às vezes, a matemática que nós aprendemos, as ciências em torno do ser humano, em torno da botânica, em torno do mundo material que nos cerca, todo esse conhecimento também sobre pessoas, sobre seus sentimentos, sobre seus comportamentos, todas as nossas experiências vão sendo acumuladas e acompanham-nos ao longo das nossas diversas existências. Nós não podemos nos lembrar das outras vidas nesse corpo, durante essa vida agora, porque não nos é benéfico, porque dentro das características necessárias para nós evoluirmos, nós precisamos do esquecimento. Esquecimento para não olharmos para a pessoa que nos assassinou, que tirou a nossa vida, para a pessoa que nos traiu, para a pessoa que nos roubou, para a pessoa que de alguma forma nos prejudicou, não nos lembrarmos dos detalhes. Temos só aquela sensação de perigo ou de cuidado com essa pessoa, mas essa sensação ser leve o suficiente para que possamos restabelecer um novo contato com ela e vencer a ojeriza, o medo, aquela sensação ruim que a pessoa provoca conosco, transformando-a novamente em amigo. As nossas necessidades nos levam ao esquecimento durante a matéria, mas como espírito, nós recuperamos esses conhecimentos, essas experiências. Nós somos verdadeiramente imortais. Quando pequeno, lia muitos gibis que tratavam dos super-heróis, e os super-heróis tinham lá suas imortalidades,
mas eles passavam imortais na matéria. O próprio corpo não envelhecia ou envelhecia muito lentamente. Nós não estamos falando dessa imortalidade material. Nós estamos falando da imortalidade espiritual, da imortalidade do conhecimento, do sentimento, do ser pensante que sobrevive a esse corpo, do espírito. Espírito provado por Jesus que tem continuidade, que sobrevive à morte da matéria. Não só pela sua ressurreição, mas no momento em que ele se transubstancia no Monte Tabor, ele reencontra Moisés e Elias, os dois aparecem fulgurantes para ele. Moisés e Elias estavam mortos há centenas de anos. Como pode ser que, estando mortos há centenas de anos, aparecessem para Jesus se os dois não fossem imortais? Percebem? Os evangelhos estão cheios de fatos que nos revelam isso, que nos comprovam isso. E vamos além. Quando nós pegamos a mediunidade do Chico e examinamos as mensagens que ele recebera, mensagens com perfis diferentes, com características de escrita diferentes, com estilos extremamente diferentes, provenientes de diferentes sensibilidades, de diferentes seres espirituais, de diferentes espíritos. Lá nós encontramos também comprovados mensagens de filhos que conversam com suas mães, revelando seus segredos, revelando aqueles conhecimentos íntimos, provando mais uma vez que sobreviveram à morte e que mais levaram suas lembranças, levaram suas sensações, levaram seu sentimento de amor. Espíritos também que voltam e comunicam-se enraivecidos com a pessoa que provocou sua morte, com o seu assassinato, com o seu abandono, triste com o comportamento de algumas pessoas que foram no seu funeral e reclamaram e contaram histórias e se divertiram com ele. Nós encontramos mensagens de vários seres que mostram claramente a continuidade, a nossa imortalidade. Dado que nós somos imortais, precisamos pensar o que vamos fazer com isso. Porque às vezes a gente tem o que eu chamo de síndrome de Cinderela, síndrome do conto de fada. Nós chegamos num ponto e achamos que dali nós vamos viver felizes para sempre. É como acreditar no céu. Nós vamos morrer e vamos para um céu e vamos viver felizes para sempre. A gente não pensa de verdade no que é ser feliz para sempre. Porque não crescer, é não aprender, é não evoluir, mas se nós vamos aprender, nós vamos ter dificuldade, se nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter sofrimento. Então, como é que é isso? Não existe essa coisa de chegamos num ponto final. O progresso, a evolução, ela continua eternamente. Nós não somos capazes de pensar o quanto nós precisamos conhecer sobre o sistema solar, sobre o universo. Gente, nós vamos ter muito o que fazer com a nossa imortalidade. Nosso programa chega ao final. Convido a todos vocês para refletirem sobre os temas. Quero agradecer a todas as pessoas que têm nos encontrado e que acompanham esse programa desde a época de seu Zé Gonzaga, 30 anos assistindo, levantando cedo, antes era no sábado, aí com as diversas mudanças e as pessoas acompanhando. O nosso abraço, o nosso carinho a todas elas. Convido a todos para uma prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Tenha uma excelente semana.